Eu decidi que quando eu crescer eu quero ser igual o Bruno e o Merched, que conseguem assim, passar isso sem se exaltar, sabe? Mas só que eu fui discípulo do Alcides e do Luciano e isso é quase que impossível, que ele deu uma característica que eles me passaram, não se empolgar falando de Jesus, pregando a palavra, é impossível. É culpa do pastor Alcides e do pastor Luciano, essa característica minha. Mas eu vou tentar, vou fazer um esforço para isso. Chamo os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, apenas os versículos 14 e 15. Amém? Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, nós agora, Senhor, nos colocamos na Tua presença, clamando pela Tua graça e a Tua misericórdia nesse lugar, meu Deus, sobre as nossas vidas. E, meu Senhor, clamo a Ti que use esse Teu servo mesmo indigno para trazer a Tua palavra com clareza, meu Senhor. Que a Tua verdade seja reconhecida. E aquilo, meu Deus, que esse Teu servo não conseguir transmitir, que o Teu próprio Espírito Santo trate de transmitir aos meus irmãos, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Faz a Tua obra nas nossas vidas agora, nesse momento, Senhor. Clamamos por isso, já Te agradecemos pela Tua graça, no nome santo de Jesus. Queridos, nós, por muitas vezes, nos deparamos com algumas frases que nos chamam a atenção, algumas frases de efeito que nos levam a provocar em nós algumas emoções, algumas reações das mais diversas. Às vezes, empatia, antipatia, ira. E algumas vezes isso nos leva até uma espécie de adoração. Tem uma frase que eu gosto muito, que me chama muita atenção, do ex-primeiro-ministro britânico, né, na época da guerra, Winston Churchill, que me levou a refletir, querido. Ele diz assim: aqueles que nunca mudam de ideia, nunca mudam nada. O pastor Alcides, ele, várias vezes, ele já trouxe uma frase aqui que ele gosta muito, que é dita pelo tio do Homem-Aranha, no filme Homem-Aranha. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Tem aqui uma frase que eu não quero que vocês riam, não, porque é sério, isso traz emoção, isso emociona as pessoas. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Queridos, isso traz emoção, é verdade. As pessoas no estádio ficam emocionadas. Às vezes, uma vez eu levei o meu sobrinho, o Fábio, para ver um jogo do Corinthians junto com os meus filhos, e ele chegou na casa dele todo empolgado, falou: mãe, que coisa impressionante, deu vontade até de torcer para o Corinthians. Do tanto que a torcida é empolgante. O pastor Luciano, querido, ele deu um testemunho há algum tempo, falando que uma das grandes emoções que ele experimentou foi lá no estádio do Arruda, com o Santa Cruz, e olha que isso é quase que um milagre, se emocionar com o Santa Cruz. Mas ele conseguiu, querido. Sabe, essas coisas trazem emoções, que afloram emoções nas nossas vidas. Olha uma outra frase que pode te trazer algum tipo de emoção. Às vezes, descumprir a Constituição é cumpri-la. Ministro Gilmar Mendes, esse pode.
Uma outra, bem atual e que provoca muita emoção nas pessoas: podem me chamar de tudo, só não pode me chamar de... E aí o pessoal repete um coro, e mito, 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 e começa uma espécie de frenesi nas pessoas e uma adoração a uma ideia. Uma outra frase: sou o homem mais honesto do mundo. Eu não sabia, Luiz Inácio Lula da Silva, esse homem é honesto, esse Lula livre. Isso provoca uma grande emoção, querido. E aí, essas duas correntes começam a se debater, e isso traz para dentro da igreja um conflito, vê se pode. Uma idolatria dentro da igreja, por causa de frases, de ideias, de coisas que o mundo está envolvido, querido. Nós vivemos realmente um tempo muito perigoso. E não é nenhuma novidade também, não, porque isso é recorrente, já aconteceu por diversas vezes na história da humanidade, na história do povo de Israel e na história da igreja cristã. Não é muita novidade isso, não. Pessoas que se desviam da verdade e de repente se envolvem na religiosidade e na idolatria. E a coisa descamba para o lado da idolatria. A versão atualizada desse fenômeno, ela pode ser explicada pelas frases de efeito, retiradas da Bíblia, mas também retiradas do contexto, até porque a verdade dela não se encaixa no marketing religioso. A verdade não enche igreja, mas outra coisa é verdade também, a mentira enche o inferno. A verdade não enche igreja, então nós temos que tirar isso do contexto e formar uma frase de efeito para motivar, para emocionar as pessoas, para levá-las a algum tipo de objetivo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Senhor me traz ganhos, me traz algum tipo de lucro, me traz uma série de bênçãos. Então a minha casa servir ao Senhor é bom, porque eu vou ter ganho com isso. Essa é a ideia que é transmitida. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ficar rico, eu posso tudo. Eu posso ganhar dinheiro, eu posso tudo, querido. Porque Deus é obrigado a me fortalecer, eu sou servo dele. Tudo posso. Eu sou poderoso. Frases de efeito tiradas do contexto, que são apenas frases, querido, mesmo que sejam tiradas da Bíblia. Meus queridos, nós podemos sair daqui emocionados e até motivados a chegar em casa e pegar uma placa escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e colocar lá na parede, querido, com a mesma emoção que uma pessoa saiu do estádio, pegou uma placa escrito: aqui tem um bando de louco, e botou lá na sua parede. Mas nos dois casos vai chegar uma hora que você vai olhar para aquela placa e falar assim: que raios essa placa está fazendo aqui? Não tem nada a ver com a minha casa, não combina com nada do coração, não combina com nada do momento que eu estou vivendo, porque foi levado por um momento de emoção, foi motivado só por aquele momento, só por alguma coisa atrativa, que te levou a tomar uma decisão precipitada. E eu não quero que isso aconteça aqui hoje, queridos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que o mundo creia. Só existe um caminho para que definitivamente nós saímos daqui transformados, querido, entendendo que essas frases não são meras frases de efeito. Nós não queremos sair daqui emocionados ou motivados pelo momento. Nós queremos sair daqui, sim, movidos pelo Espírito Santo, a firmar um compromisso com a causa de Cristo. Definitivamente. Querido. É isso que nós vamos buscando. E para isso, querido, para sair daqui movido pelo Espírito Santo e comprometido com a causa de Cristo, nós só temos um caminho, e esse caminho é estar totalmente envolvido, dirigido, balizado, limitado, firmado na palavra do Senhor. Se perdermos isso de foco, vai virar frase de efeito. Então,
eu quero que a gente se concentre agora para entender o que é tomar a decisão, tomar a resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender, Cláudio, traz essa aguinha para mim, por favor. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, sobre isso, sobre essa resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, é que existe um contexto envolvido nisso. Não é uma mera frase em si mesmo, tem um contexto envolvido nisso. E é isso que Josué, desse desafio que Josué apresenta para o povo, e essa resolução que ele tem um contexto envolvido para que ele chegasse nessa frase. Você veja que antes, você pode ler depois, no mesmo capítulo, nos versículos anteriores, Josué mostra a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, os grandes feitos do Senhor, tudo que Deus era, tudo que Deus é e tudo que Deus continua sendo. E esse contexto envolve não só o povo de Israel, mas envolve a nossa vida aqui no presente também, é o mesmo contexto, Deus Todo-Poderoso. Isso que Josué apresenta para que ele chegue a essa resolução, para que ele coloque esse desafio diante do povo. Ele faz esse desafio porque havia uma necessidade. E essa necessidade foi quando ele detectou que no meio do povo havia uma religiosidade exacerbada e uma presença muito forte da idolatria. Aí você pode voltar para o texto e dar uma olhada assim. Temei agora, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Escolhei a quem servais, se os deuses a quem serviram os nossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver conosco. Nunca servi a Deus nenhum do Egito, nunca servi a Deus dos amorreus. Queridos, nós estamos falando de contexto, e eu quero mostrar para a igreja hoje, que nós vivemos no mesmo contexto, na mesma situação, nós vivemos no mesmo perigo, na mesma condição de que esse povo estava vivendo, a presença da religiosidade e a presença da idolatria no nosso meio. Quer ver uma coisa? Pessoas, será que no nosso meio, nós não podemos detectar pessoas que se dizem do povo de Deus, que saem no domingo para ir para a igreja num ritual de adoração religiosa no domingo, levanta suas mãos, mas na segunda-feira e na vida dele, por dentro está cheio, ele carrega no coração dele um monte de altares a Baal, a vida dele está cheia de ódio, a casa está cheia de amargura, está cheia de falta de perdão, está cheia de violência. Isso é religiosidade. A mesma religiosidade que estava aqui presente no povo de Israel. Querido, será que nós podemos detectar a idolatria no nosso meio? Nós precisamos ter coragem de confessar e de pedir perdão pela nossa idolatria, como o povo aqui precisava. Nós precisamos confessar que a nossa idolatria ao dinheiro, nós precisamos confessar a nossa idolatria a carreiras, ideologias políticas que trazem inimizade entre irmãos, entre familiares. Nós precisamos confessar nossa idolatria a líderes, a pessoas, a nossa posição social, a filhos, ao corpo. Essas frases, elas são retiradas do contexto para que elas deixem de representar um confronto com o nosso caráter. Porque isso é proibido. Confrontar o caráter não é atrativo. Esse confronto não enche igreja. A verdade não enche igreja, mas a mentira enche o inferno. Esse é o contexto, querido. Esse é o contexto. Essa é a necessidade que nós temos hoje de sermos confrontados com essa palavra, de termos que tomar essa resolução. Então, em primeiro lugar, tomar a resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor está envolvido um contexto todo, e eu já expliquei esse contexto para vocês. Nós estamos envolvidos numa religiosidade, numa idolatria, e temos que acabar com isso. Por isso que é necessário esse confronto,
Por isso é que é necessário esse desafio. Em segundo lugar, querido, tomar a resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor requer um compromisso. Requer um compromisso, é um compromisso sério. E nós precisamos entender tudo que essa resolução representa. Para que nós não sejamos apenas motivados, apenas levados a tomar essa decisão por emoção e por uma motivação momentânea. Queridos, nós precisamos entender tudo que representa. Para Josué, você sabe o que representava? Representava que ele corria o risco de ter que ficar sozinho de novo, de ter que enfrentar a situação de que a grande maioria iria ficar contra ele, como já tinha acontecido antes, quando ele mais 11 foi enviado como espia lá na Terra Prometida, para ver, e ele volta para ver como era a terra, quais os povos habitavam lá, qual era a situação da terra que Deus tinha prometido, e ao voltar com um relatório, ele apresenta um relatório, e só ele e Caleb, que eles ficam ali sendo massacrados pelos outros 10, e eles são acusados de mentir para o povo, de trazer um relatório falso, de enganar o povo com a verdade. É mais ou menos isso que representa quando nós tomarmos essa resolução. Nós podemos ficar sozinhos, acusados de apresentar a verdade para o povo. Nós podemos correr o risco de ficarmos em desvantagens, até os próximos nós se afastarem disso. Começaram a nos chamar de louco. Ser ridicularizado, como falou o pastor Luciano. Perseguido nas mais diversas esferas da sociedade, na família, no trabalho, até na igreja, em todos os lugares. Nós corremos esse risco. Você tem que entender, nós temos que entender que essa resolução, meus queridos, nós seremos, a partir daí, combatidos pelo império das trevas. Não estou querendo colocar medo em ninguém, não, mas isso é uma realidade. Nós temos que entender tudo que isso está envolvido. Nós vamos ser combatidos pelo império das trevas quando tomarmos a resolução de servirmos a Deus com fidelidade e consagrarmos a nossa casa ao Senhor. E uma situação futura, só para a gente imaginar aqui, que de repente seja criminalizado a conduta cristã. Você vai ter que, na eventualidade de ser acusado de cristão, você vai ter que fornecer provas robustas para você ser acusado, ser condenado. É mais ou menos isso que representa eu e minha casa servir ao Senhor, fazer essa declaração. Querido. Requer um compromisso de viver uma verdade, querido, de viver a verdade. E a verdade, querido, a verdade é que nós temos que viver o amor aos perdidos. Aquilo que nós vimos aqui hoje tem que ser algo que nos leva a tomar uma atitude, a um amor mesmo aos perdidos, a tomar atitude, que dá oração e ação. Compaixão ao afligido, querido, compaixão verdadeira. Guardar o coração mesmo de todas essas coisas, como ensinou o presbítero Márcio. Sair do nosso conforto, querido. Uma frase que a Glaucia gosta muito. E onde a dor está. Sair do conforto, romper com o ciclo da estagnação, como ensinou o pastor Mário e o Bruno. Meus queridos, requer um compromisso de sair do conforto. E sair do conforto do seu sofá, queridos, para ser um instrumento, é ir para os braços do Pai. Isso é bênção, queridos. Sair do conforto do sofá para ser um instrumento do Senhor é bênção, porque é sair do sofá para ir para os braços do Pai.
Isso é que requer, querido. É esse compromisso que é requerido de nós. E tomar uma decisão, querido. Nós temos diante de nós uma decisão para ser tomada. E eu vou falar um negócio para vocês. É bom tomar agora, porque uma hora ou outra essa decisão vai bater à sua porta. Sabe qual é essa decisão, querido? A decisão de se entregar a Jesus Cristo. A decisão pela cruz. Cruz é outra coisa que afasta cristão da igreja. Se falar da cruz, mas, meus queridos, nós temos que tomar a decisão pela cruz, porque a cruz não pode ser retirada das nossas vidas. Esse escândalo da cruz, ela não pode ser retirada das nossas vidas, porque a cruz é a nossa maior bênção. Sem cruz não há vida, querido. Quando Jesus fala, toma o meu fardo, porque é um fardo de viver. Fardo de viver é fácil, querido. Apresentar um sacrifício de vida é fácil. O que não podia, a cruz que nós não damos conta de carregar, é a cruz que Cristo fez, é a obra de Cristo, de morrer. Morrer nós não podemos, essa cruz nós não podemos suportar. Por isso Cristo suportou essa cruz por nós, para que nós pudéssemos suportar a cruz de viver por Ele. Viver por Cristo é fácil, querido. O difícil é morrer pelo pecado. Já estou empolgando, né? Queridos, nós temos que entender que o fardo da cruz é leve, o fardo da cruz é vida, sem cruz é morte. Essa é a decisão que nós temos que tomar, querido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, queridos, porque a cruz me dá a oportunidade disso. Requer um compromisso, querido. E aí você pode ver as diversas possibilidades que isso representa, que esse compromisso de viver a verdade representa no mundo que nós estamos vivendo, no contexto atual. Tem muito mais coisas que a gente pode falar aqui, né, que representa. Mas vamos ficar só nisso, querido. Vamos ficar só que nós precisamos entender, que nós precisamos ter uma vida na verdade e que nós precisamos tomar a decisão pela cruz. Para aceitar esse desafio, para tomar essa resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em terceiro, querido, para tomar a resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos escolher resultados disso. E os resultados disso, queridos, é algo mais grandioso, muito mais grandioso do que a gente pode imaginar. Você sabe qual é um resultado extraordinário que nós vamos colher com isso, que é a liberdade de sermos movidos pelo Espírito Santo. Meus queridos, a pneuma, o vento do Espírito. Você sabe que é muito fácil resistir. Tem uma frase, querido, um versículo em Atos, em que os apóstolos dizem que nós fomos impedidos pelo Espírito. O Espírito Santo não criou uma barreira de tijolo, para só montar um muro de pedra, e aí eles bateram com a cara lá e foram impedidos. Não, querido. Foi aquele sopro que fala, não é para ir para Bitínia, é para ir para lá. Querido, eles poderiam resistir, eles poderiam ter ido para Bitínia. Mas a intimidade, a bênção, querido, de um compromisso, fez com que, como o pastor Aldair falou aqui ontem, o Espírito parasse de andar ao lado deles e estivesse dentro deles, que é esse o Espírito que habita dentro de nós, que nos move. Esse é o bem, o fruto que nós colhemos quando assumimos um compromisso. O Espírito Santo, agora nós temos a liberdade de não resistir ao Espírito, porque é inerente ao ser humano resistir ao Espírito, e em busca da vontade do coração, de atender aos desejos do coração, querido. E agora nós temos como resultado, querido, de um compromisso com Deus, a liberdade de poder não criar resistência ao Espírito. Isso é uma bênção maravilhosa, querido. Um outro fruto que nós vamos colher com isso, querido, com esse compromisso, é a disponibilidade de ser usados como instrumento poderoso para que o mundo creia, para que o mundo olhe e veja que é extraordinariamente maravilhoso ser movido pelo Espírito Santo, dar uma resposta positiva ao Senhor, eis-me aqui, quando Ele requerer de nós. Isso é que colhe
como fruto aquela pessoa que atende a esse desafio e faz essa declaração, querido, não motivado, não emocionado, mas movido a ter um compromisso. Disponibilidade para ser usado como exemplo para que o mundo creia. É muita bênção, querido. É muita bênção, nós temos que entender isso. Isso é um resultado fantástico. Você sabe qual é um outro resultado que nós, aceitando esse desafio, querido, e tomando essa resolução, nós vamos obter? Querer. Você sabe que querer é muito difícil? Querer isso é difícil. Querer ser bênção é difícil, não é, pastor? O próprio Espírito coloca isso em nós, querido, essa vontade de querer. Isso é uma bênção. É o resultado do poder do Espírito Santo que transforma o nosso caráter para que a gente queira ser um instrumento do Senhor. O homem, querido, envolvido pelo pecado, não quer isso não, mas o Espírito Santo nos dá essa bênção de nos mover na direção dele, nos mover a querer isso para as nossas vidas. E aí, nós temos até as outras coisas que nos são acrescentadas, querido. Saber que jamais vai nos faltar o necessário. Querido, você sabe que o objetivo maior que nós temos em termos materiais nesse mundo é que não nos falte o necessário, né? Muitas pessoas gostam muito de ter reserva. Sabe que nós não comemos reserva não, querido. Nós comemos o necessário. Nós nos alimentamos do necessário. Nós nos suprimos das nossas necessidades. Nós não suprimos de reserva não. Reserva é uma vontade do nosso coração para nos dar conforto. Deus não prometeu reserva não, querido, mas Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Se nós estamos supridos das nossas necessidades, para que nós precisamos de reserva? Para ter tranquilidade? Nós só precisamos ter tranquilidade, querido, com a certeza de que as nossas necessidades vão ser supridas. E isso nós podemos colher, essa certeza. Queridos, essa pregação, essa palavra mexeu comigo, e as pessoas que estão aqui na reunião de oração podem testemunho disso. Eu cheguei aqui pedindo, falei assim, eu peço oração por mim, porque eu estou aqui angustiado, porque eu estou preocupado com essas coisas, e eu vou já dar o testemunho que o pastor Alcides convocou, que eu fui abençoado nesse lugar, querido. Eu estava angustiado, eu estava deprimido, eu estava preocupado com algumas coisas, e o Senhor foi me trazendo palavras aqui nesse lugar que me deu certeza. Eu falei assim, mas ora, eu tenho certeza de que as minhas necessidades vão ser atendidas, eu estou preocupado com o quê? Se a minha certeza já está suprida, se a minha maior necessidade está com certeza verdadeiramente cumprida, então eu não estou preocupado com o quê? Isso é bobo. Rompe. A igreja está estagnada porque você está preocupado? Rompe. Queridos, para concluir, estou com tempo? Não, né? Conclusão, para a gente concluir. Querido. O mundo está ligado em loucuras extravagantes. Tem o Big Brother, né? Todo mundo ligado na casa. Coisas extravagantes, são as coisas do mundo. Querido, se hoje houver da sua parte o mover do Espírito para que você tome uma resolução, a sua casa vai ser observada. Vai ser um Big Brother. Vai ser observada da terra, querido, para o bem e para o mal. Para ser atacada, mas para ser exemplo. Mas a maior bênção que dela vai ser observada do céu. A sua casa vai ser observada do céu, porque a casa que serve ao Senhor, querido, é observada do céu, é protegida pelo céu, é guiada pelo céu. Isso é a bênção que nós estamos precisando. Essa é a bênção que nós estamos buscando, querido. Você sabe qual é a herança que nós vamos receber? Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Salmo 127. Nós vamos ler 2 salmos, 127 e 128, porque isso é a resposta que nós precisamos de uma casa que serve ao Senhor, de um servo que coloca, que consagra a sua casa ao Senhor. Salmo 127, a sua herança, o que você vai receber com isso tudo, querido. Diz assim o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, como falou o Merched ontem. Se aos seus amados ele dá enquanto dormem, herança do Senhor são os filhos. Deus não nos deu filhos para calamidade, mas foi para a bênção. E o fruto, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, aleluia. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz em Israel. Essa é a herança prometida pelo Senhor para aquele que é um servo, para aquele que tomar a resolução de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, eu não sou Josué. Na verdade, como diz o pastor Nílio, eu sou um Zé. Como somos todos nós? Um Zé, né? Não, Nilão. Somos um Zé. Mas, queridos, o Senhor colocou no meu coração hoje de desafiar esse povo a tomar essa decisão, querido. Porque quando nós vimos aqui, nós estamos no mesmo contexto de que estava o povo lá, envolvido pelas mesmas circunstâncias. E eu vou desafiar a vocês a tomarem essa decisão de consagrar as suas casas a servirem ao Senhor, querido. Com tudo que representa. Entenda tudo isso, queridos. Tem uma brincadeira que a gente faz, que pergunta assim, quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Abraão tal coisa, eu quero perguntar para Adão, tem umas coisas para perguntar para Adão. Mas, queridos, eu tenho uma convicção no meu coração de que quando chegarmos ao céu, nós não vamos sair correndo para perguntar nada para os heróis da fé, mas muito provavelmente um deles virá correndo ao seu encontro para te fazer uma pergunta que eles estão ansiosos para saber, queridos. Eles vão te perguntar, como é que é ser movido pelo Espírito Santo? Como é que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Nós temos essa bênção, queridos. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos move, ele nos direciona. Nem os profetas experimentaram essa bênção que nós experimentamos, querido. Por isso nós temos todos os recursos para aceitar esse desafio e para agora, nesse momento, consagrar a nossa casa, querido. Entendendo todos os desafios que isso representa, mas sem deixar de enxergar o tamanho da recompensa e do propósito de Deus para as nossas vidas. Querido, acalma um pouquinho o coração aqui, porque eu não quero que você faça isso emocionado ou motivado pelo momento. Mas eu quero que você abaixe a sua cabeça agora. E eu vou chamar você a se levantar, mas eu quero que você faça isso só se você for movido pelo Espírito Santo para estar comprometido com a causa de Cristo. Abaixa a sua cabeça e acalma o seu coração, querido, e conversa agora com o Espírito Santo. Sonda e veja se você está movido, querido, com tudo que representa consagrar a sua casa a Deus. Você vai ter que sair do seu conforto, mas vai para os braços do Pai. Você vai ter que ir para onde a dor está, querido. Mas você vai ser bênção, você vai enfrentar dificuldades, mas você tem uma herança garantida pelo Senhor. Meus queridos, agora como um ato de fé, movido pelo Espírito Santo. Eu quero que você que quer fazer agora esse ato de consagrar a sua casa, entendendo tudo que está envolvido nessa consagração agora, que você fique de pé
E que você fique junto dos seus familiares. Se você estiver sozinho, que levanta para consagrar a sua casa. Mas eu quero que você se levante agora, que movido pelo Espírito Santo, não emocionado, não motivado, mas movido para se comprometer com o Espírito Santo nesse momento, querido. Levanta, porque eu quero orar por você, porque você vai agora estar consagrando a sua casa, você vai estar aceitando o desafio de Josué, querido, o mesmo desafio, sobre as mesmas perspectivas, sobre o mesmo contexto que estava vivendo aquele povo naquele momento. Nós estamos vivendo isso. Fica junto do seu familiar e seja movido pelo Espírito Santo, e saiba que a partir de agora que tem um marco novo na sua vida, tem um marco novo na sua casa. Esse desafio de Josué não foi uma pergunta retórica, foi uma pergunta para que dessemos uma resposta positiva. Deus Todo-Poderoso, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações hoje, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nós colocamos agora na Tua presença para que o Senhor traga todo o esclarecimento necessário para que entendamos tudo que representa o que vamos fazer aqui agora, Senhor. Cada uma dessas pessoas, meu Deus, está apresentando a sua casa, consagrando a sua casa a Ti, fazendo como? Da mesma forma de que o seu servo Josué fez, tomando a mesma resolução sobre o mesmo Deus, diante do mesmo Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, Senhor, para que isso fique escrito nos anais da história da humanidade, meu Deus, para que o inferno saiba, para que o mundo espiritual veja isso, meu Deus, saiba disso, saiba de que nós agora, nesse momento, consagramos a nossa casa ao serviço do Senhor, declaramos que os nossos filhos são do Senhor, declaramos que todos os nossos bens são do Senhor, declaramos que a nossa vida toda é sua, e repetimos em coro que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, recebe esse compromisso no alto céu, meu Deus, que seja escrito, Senhor, na nossa história nesse momento, que tomamos a decisão de que, a partir de agora, desse momento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com todos os resultados que isso implica, mas sabendo, meu Deus, da maravilhosa bênção que é ser um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós fazemos isso tendo o Senhor por testemunha. Usa cada casa com poder, meu Deus. Usa cada lar com poder, meu Deus. Cada filho consagrado a Teu, meu Deus, que seja de fato, meu Deus, flecha nas nossas aljavas. Deus Todo-Poderoso, protege cada casa. Que cada lar seja um local de adoração e que o mundo saiba que ali é um lugar abençoado e que é um lugar de socorro. É um lugar onde o amor de Deus impera. Assim que consagramos a nossa casa, assim que colocamos a nossa vida no Teu altar nesse momento. Fazemos isso, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, queridos? Amém, que Deus os abençoe e que isso transforme as nossas vidas de hoje em diante. Amém.